Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal do Ser Integral. No vídeo Como Acabar com o Sofrimento, nós falamos de como agir diante de fatos específicos que nos fazem sofrer. Por exemplo, diante de uma separação, de uma perda, de um prejuízo. Nesse vídeo nós vamos falar do sofrimento que vem da visão distorcida que nós temos acerca de quem somos. É um sofrimento mais estrutural, né? E por isso muitas vezes gera angústias, ansiedades, medos, que às vezes nós nem sabemos bem de onde vem. Então vamos lá. Por que temos uma visão distorcida de quem somos, né? De onde surge essa visão? Então, desde que o ser humano iniciou seu processo evolutivo, ele precisou estabelecer uma relação com a matéria e com o mundo exterior. Na verdade, essa relação nem começou com ele mesmo, né? Começou a partir dos seres vivos que antecederam a espécie humana. Então, na evolução desses seres vivos, né, eles precisaram dessa relação com o mundo exterior, porque através dela é que eles foram se modificando geneticamente, né, para se adaptarem ao meio em que viviam. Então desenvolveram assim a visão, o olfato, a audição, etc. Então, essa relação é muito importante para o nosso processo evolutivo. E aí cada progresso, cada avanço, né, era transmitido geneticamente para as gerações posteriores. Numa etapa assim, mais avançada da evolução das espécies, alguns animais começaram a formar grupos, né, criando laços entre si, vivendo em bandos, cooperando uns com os outros e se protegendo mutuamente. Então assim eles foram progredindo, fazendo descobertas e se aperfeiçoando. Então, desde o início dessa socialização intraespecífica, ou seja, entre membros de uma mesma espécie, começa um processo de formação de uma autoconsciência, ainda que bem rudimentar, em que o animal se percebe através da observação do outro, né? Então, vendo o outro, escutando o outro, sentindo o outro, ele começa a ter uma percepção de si mesmo. Portanto, uma autopercepção, né, de fora para dentro. Nesse modo de viver, portanto, o referencial está fora, né? Está no ambiente, está no mundo exterior, está nos pares, né? É o que nós podemos chamar de modo de viver para fora. E nesse modo de viver, então se formou uma consciência refletida. Mas, apesar de refletida, essa é uma fase importantíssima do nosso processo evolutivo, né? Então, por exemplo, experiências com os animais mostraram que algumas espécies mais avançadas, como chimpanzés, orangotangos, gorilas, golfinhos, elefantes, eram capazes de se reconhecer como indivíduos, por exemplo, num espelho, né? Então, os orangotangos, chimpanzés, eles examinavam a boca, as narinas, né, mostrando claramente que estavam se reconhecendo. Isso não acontece com todos os animais, né? E as experiências também mostraram que esses mesmos animais, vivendo isoladamente, não desenvolviam essa capacidade de se reconhecer como indivíduo em um espelho. Então isso prova que se reconhecer através do outro, né, através dessa vivência em grupo, é muito importante para o desenvolvimento de uma autoconsciência. Na fase evolutiva do ser humano, observa-se o mesmo processo de formação da autoconsciência a partir do outro. O fato é que até hoje esse mecanismo continua valendo para nós. Então, por exemplo, quando ainda bebês, nós não nos reconhecemos como indivíduos de imediato, né?
Então, através dos cuidados da mãe, da relação com os outros, das sensações de fome, de frio, calor, dor, nós vamos desenvolvendo esta autopercepção. Mas trata-se de uma autopercepção superficial, refletida, né? E em que o referencial, como nós dissemos, está fora, está no ambiente, está nas pessoas, no mundo exterior. Como os animais, nós ainda vivemos para fora, mais como observadores e seguidores do que como protagonistas da nossa história. Portanto, a nossa autoimagem, a nossa autoconsciência, a nossa autopercepção, vindo assim de fora para dentro, não corresponde exatamente a quem somos. Nós formamos uma ideia de quem somos a partir das nossas relações exteriores, a partir do que nos dizem que somos, a partir da percepção dos sentimentos que os outros têm sobre nós, né? Se nossos pais, por exemplo, nos chamaram de preguiçosos quando crianças, nós guardamos essa observação e a transformamos em uma crença sobre nós mesmos. Se nos rotularam de teimosos, isso passa a ser uma crença nossa sobre nós mesmos. Então, por tudo isso, nós temos dificuldades de reconhecermos nossos sentimentos, nossas emoções, né? Nossa capacidade criativa, nossas características psicológicas e mentais, né? Temos essa dificuldade porque nós olhamos sempre para fora, para o outro e não para nós, né? Além disso, por vivermos para fora, nós estamos sempre nos comparando inconscientemente, né? É claro, com os outros e transformando essas observações em crenças sobre nós. Então, hoje em dia, se fala muito, né, de como os jovens se sentem muito mais depressivos, inadequados, infelizes, né? Tem até pesquisas sobre isso. Por que isso? Porque eles estão sempre se comparando com as pessoas que postam nas redes sociais, né? E que aparentemente, supostamente, né, estão sempre felizes, estão sempre cheios de momentos de alegria, estão sempre sorrindo. Assim, dessa forma que nós vamos compondo um reservatório de crenças, valores, tabus, preconceitos, ideias, né, conhecimentos, que nos levam a uma visão distorcida de quem somos. E aí o que acontece? Surge a baixa autoestima, os sentimentos de inferioridade, a prepotência, o orgulho, o egoísmo, a preocupação excessiva, né, com o que os outros pensam a respeito de nós, né? A necessidade de seguir os modelos que a sociedade impõe, né, para que a gente se sinta assim parte desse meio, parte dessa sociedade. Então, tudo isso é causa de muito sofrimento, porque o pano de fundo é um sentimento de impotência, porque não basta sermos nós mesmos, né? Então, além de tudo isso, o indivíduo passa a viver com uma sensação de vazio interior, né, que o frustra e o deprime. E isso acontece por quê? Porque ao aceitar como verdadeira essa visão distorcida de quem ele é, o indivíduo deixa de realizar as suas aspirações mais íntimas para seguir os mandamentos sociais, as tendências que a sociedade elege como importantes, né, na esperança de se encaixar. Então, e esse vazio vai crescendo, né? Então, à medida que o indivíduo adota modelos estereotipados de beleza, de sucesso, de família, de relação amorosa, quer dizer, quanto mais ele se encaixa nessa sociedade, mais essa sensação de vazio vai crescendo. E cresce ainda mais quando ele escolhe a sua profissão
apenas por uma questão financeira, né? Ou pelo status social, que é o que a sociedade ensina para nós, né? E não por corresponder às suas características e ao seu propósito de vida. Aliás, propósito de vida é outra coisa que nós ignoramos completamente, porque nós estamos sempre vivendo para fora. Portanto, o vazio interior, ele vem do fato de não sermos nós mesmos, de vivermos segundo o que os outros esperam de nós e não segundo o que nós mesmos desejamos. Né? E esse vazio interior, então, nos angustia, nos deprime, né? E vem da sensação de que estamos trilhando um caminho que não é o nosso. Percebemos, então, que grande parte do nosso sofrimento decorre desse apego à visão do eu distorcido. Graças a esse apego, nós não somos autênticos, não somos livres no nosso modo de pensar, não somos autoconfiantes, né? E nos alimentamos de recursos alheios, ficando embotados, né, em termos de autoconhecimento. E aí o que acontece? Nós nos sentimos incapazes, fracos, inferiores, né? Vazios, sem rumo. Então, gente, o apego à visão do eu distorcido também nos leva à inflexibilidade, ao medo das ideias novas. Assim nós nos agarramos, né, aos nossos conceitos e ficamos armados contra todos que têm opiniões divergentes, porque nós tememos mais que tudo as críticas, né, que possam até apontar outros caminhos para o nosso progresso, para o progresso do ser. Então, a maior parte das atitudes que nós tomamos diante de um fato não corresponde ao que o nosso eu verdadeiro faria. Nós apenas repetimos o que os outros fazem, né? É aquilo que a gente disse antes. Nós nos tornamos meros observadores da nossa vida, né? Seguidores da vida alheia, ao invés de protagonistas da nossa história. A pior consequência de nos apegarmos à visão distorcida de quem somos é o fato de nos mantermos numa prisão que nos impede de conhecermos o nosso verdadeiro eu, o ser que realmente somos e de agirmos através dele, né? Então, o eu distorcido, ele é reflexo da sociedade em que nós nos formamos. E por isso a principal função dele é fazer com que a gente se adapte a essa sociedade, né? É o resultado do nosso modo de viver para fora e de modo algum reflete quem somos. Mas existe uma saída, porque em uma parte da nossa consciência existe esse ser verdadeiro que somos e que não depende da sociedade, porque ele é o reflexo da nossa existência. Nesse centro da consciência está contida não apenas a nossa experiência desde que a gente nasce, mas toda a experiência do ser humano no decurso da sua evolução. É o que o Jung, né, denominou inconsciente coletivo. Mas nessa parte da consciência também se encontra uma noção moral e ética que vai além do que a sociedade nos dita e que nos dá a ideia do que seja, por exemplo, o amor verdadeiro incondicional, a bondade, a paciência, a tolerância, fraternidade, paz, justiça. Ou seja, ali está uma matriz de todas as virtudes, todas as qualidades que nós vamos desenvolver um dia. Portanto, nessa parte da nossa consciência está o ser que nós vamos ser um dia. Mas ali também estão registradas as nossas conquistas positivas, elevadas, o tanto de bondade, de amor, de solidariedade que nós já conquistamos. Ou seja, nessa parte da consciência também está o ser que já é, né? Independentemente do modo como nós vivemos, de alguma maneira nós conseguimos pequenas vitórias
né? Pequenas conquistas que vão se incorporando a esse ser real. Do mesmo modo que nós reprimimos nossas deficiências, que a sociedade reprova, né? E aí então isso forma a nossa sombra, também reprimimos nossas conquistas positivas, porque a sociedade também não aprova essas conquistas. Muitas vezes elas são consideradas fraquezas, né? Fragilidades. É possível também que nessa parte da nossa consciência esteja a noção de unidade, a noção de que todos somos um. Porque se repararmos bem, todos os sentimentos, todas essas virtudes, né, qualidades elevadas, justiça, fraternidade, etc., que nós tanto admiramos, elas apontam para atitudes de inclusão do outro, né? Não tem como sermos fraternos sem o outro, sermos solidários sem o outro, sermos justos sem o outro. Então, a essa parte da consciência que contém o nosso eu verdadeiro, alguns chamam de nossa essência, né? De eu divino, de essência divina. A ciência denomina superconsciente ou supraconsciência. Então, o seu superconsciente, que contém o seu eu verdadeiro, lhe mostra o caminho do aperfeiçoamento, do desenvolvimento, né? Como ser. Eu me lembro de um caso que foi relatado por um participante de um grupo de apoio de dependentes, do qual já falei com vocês em outros vídeos, né? Mas esse participante contou o seguinte, que ele estava passando por uma ponte no interior e de repente ele percebe que havia uma pedra grande perto assim das margens, né? E era uma ponte estreita, mas ele conseguiu desviar, parou o carro mais à frente, voltou e retirou essa pedra dali. E ele disse que depois que fez isso, ele teve um sentimento assim, de autossatisfação, de alegria consigo mesmo, né, pelo ato que ele praticou, pensando nas pessoas que poderiam vir em seguida, né, e sofrer um acidente. Ele estava só naquela ponte e não tinha ninguém iria aplaudi-lo, nem elogiá-lo, nem nada, mas ele teve esse sentimento de autossatisfação que ele disse que nunca tinha sentido antes. Então eu acredito que a maioria de nós já sentiu essa autossatisfação por ter feito alguma coisa assim, de forma desinteressada, em prol de um semelhante, né? E que às vezes a gente nem conhece. E essa autossatisfação, esse sentimento que a gente tem por ter feito isso, vem do fato de reconhecermos que esse ato foi praticado não por aquele eu distorcido que nós acreditamos ser, mas pelo ser verdadeiro, pelo nosso eu verdadeiro, que naquele momento agiu, né? Então daí vem essa satisfação de a gente se reconhecer nesse eu que praticou aquele ato. É uma coisa muito interessante isso, né? Eu acredito que a maioria das pessoas já sentiu isso alguma vez na vida. Então, quem agiu naquele momento foi o nosso verdadeiro eu. Então, para sermos felizes, nós precisamos deixar que esse eu verdadeiro seja o protagonista da nossa história. E como que a gente faz isso? O primeiro passo é abrirmos um caminho para o nosso eu verdadeiro, nos desapegando da visão do eu distorcido. É claro que você pode fazer isso de muitas maneiras. Eu vou descrever aqui alguns passos baseados em minha experiência e experiência de pessoas que
conviveram conosco nesse trabalho que eu já relatei para vocês. Mas, de maneira geral, nós temos muito medo de nos desapegarmos da visão do eu distorcido, porque seria como deixar algo já conhecido para nos aventurarmos em um terreno inteiramente desconhecido. Então, o primeiro passo, a primeira coisa a fazer, é nos convencermos de que o eu verdadeiro só é desconhecido da nossa consciência exterior, dessa parte da consciência que se relaciona com o mundo, que fala, né? Que está se relacionando com o mundo exterior. Mas a superconsciência, ela existe e já atua em nossa vida, embora de forma limitada, não é algo desconhecido. Então nós vamos perceber que não se trata de algo totalmente novo em nossa vida. E se é algo que existe e atua, não é algo para a gente temer. Precisamos nos convencer disso para não nos boicotarmos e também para vencermos o medo que nos congela, que nos estaciona. Bom, em seguida, nós precisamos desconstruir a nossa autoimagem distorcida, né? Ou os aspectos dela que reconhecemos, fazendo um inventário das nossas qualidades e deficiências, de modo bem realista, né? E aí, como nós vamos fazer? Primeiro, a gente começa por aqueles pensamentos recorrentes que nós temos, né? Coisas que a gente se lembra lá da infância, da adolescência, ou mesmo da idade adulta, e que muitas vezes nos causam vergonha ou constrangimento. Não, mas como que eu fiz isso? Que vergonha! Aqueles fatos que lhe dão vontade de enfiar a cabeça no buraco e nunca tirar a cabeça de lá, né? Fatos dos quais ninguém mais se lembra, mas que ficam indo e voltando na nossa mente, né? Então pegue esses fatos, escreva sobre eles e tente analisar as emoções e sentimentos diante deles. Por que me envergonho disso? O que representa para mim a opinião das pessoas sobre esse fato? O que receio que este fato venha a revelar sobre mim? Terceiro passo. Tente fazer uma descrição do que você acha que as pessoas pensam sobre você. Depois de você descrever, você vai verificar se concorda com esse julgamento. Quarto passo. Faça uma descrição do que seria uma pessoa ideal para você. Como você imagina uma pessoa ideal? Descreva as qualidades morais dessa pessoa, os tipos de comportamento que seriam típicos dessa pessoa. Em seguida, e aí vem o quinto passo, faça uma descrição do que seria uma pessoa inversa a essa pessoa ideal. E verifique se esse seria o seu eu distorcido. Ou seja, se essa é a pessoa que você julga ser. Analise ponto por ponto, né? Faça esse exercício com bastante seriedade, que você vai, pouco a pouco, desconstruindo essa imagem distorcida que você tem de si mesmo, né? E que, se você não sabe que tem, basta você verificar se você tem baixa autoestima, se você tem sentimentos de inferioridade, se tem timidez, né? Se sente angústias e ansiedades que você não sabe de onde estão surgindo. Porque tudo isso é reflexo dessa visão distorcida. Sexto passo. De agora em diante, questione sempre qualquer julgamento que você venha fazer de si mesmo ou de si mesma, ou que outras pessoas façam de você.
Questione, analise com profundidade cada julgamento que for feito do seu comportamento, das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas ideias. Sempre que te julgarem por qualquer que seja o motivo, questione, analise, compare com o que você pensa de si mesmo e analise se esse pensamento é correto ou se você está simplesmente se enxergando através do outro. Todos esses exercícios são, na verdade, uma forma de desconstruirmos a nossa autoimagem negativa, distorcida, de fora para dentro, né? Através da consciência, de uma forma racional. Mas nós podemos também fazer esse exercício, esse trabalho, de dentro para fora, através da meditação. Então, vou deixar para vocês, talvez semana que vem, um vídeo específico sobre essa meditação. É meditação, o eu verdadeiro. É um exercício para nós irmos buscando conhecer esse eu verdadeiro, buscando sentir esse eu verdadeiro para abrirmos um caminho, né? Para que ele atue em nossa vida. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. E se vocês gostaram, então deixem lá um like, acione o sininho, se inscrevam, compartilhem, ajudem-nos a chegar a mais pessoas. Nós contamos com vocês. Então é isso. Fiquem em paz.